estou falando aqui que você tem que estar preparado para morrer? Porque eu estou falando a verdade da Bíblia? Não, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados, mentiras, falsas profecias. Wanderson está dizendo verdade, glória a Deus. A Edmara está dizendo a verdade, concordando. Deus tem misericórdia de nós, a Edmara. Uns passa e uns fica lá só no foio, tá, gente? Tem um que fica no foio com medo. Ai, meu irmão, adianta ter medo? Meu Deus, chegou a Maria Brito, acordou cedo, verdade, acabou com a minha aposentadoria, então, pode estar preparado por tudo. Marquês, Deus, sei lá, por favor, mãe Henrique, até me acalmei com essas palavras, amém, glória a Deus, é a palavra de Deus, não estou falando o que eu acho, não, é o que a palavra de Deus diz. Deus é fiel, glória a Deus, eu creio, amém, eu também. Compartilhou nossa live aí, né? Missionária Isadora, a Isadora já esteve aqui na nossa janela, já deve ter uns mais de 6 meses, né, Isadora? Deus abençoe você, missionária também. Prega a palavra de Deus, que Deus abençoe o seu ministério. Vamos adorar com uma música e vamos entrar no nosso... Quase que eu fechei a live. Meu celular está só descarregando, tá, gente? Estou ligado, mas estou com um problema sério aqui no celular. 40%. Tá. Então vamos cantar um louvor aqui. Vamos ver qual é o louvor que a gente vai cantar. Deus no controle de tudo. E aí, vamos para o nosso estudo bíblico. Se você quer aprender com a palavra, venha. Venha para aprender com a palavra. Deixa eu procurar aqui uma música, já sei qual. Talvez eu cante duas. Deus quer falar conosco de várias maneiras, Ele tem 1001 maneiras para falar com a gente. A gente só tem uma para falar com Ele. Ele fala através da natureza, fala através da música. A gente que tem que estar atento. Como está a sua noite? Como foi a sua noite? Como tem sido suas noites? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, acredite, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Não importa o início da história, não importa o meio, aonde você está agora. O importante é o final. Tem coisa boa chegando. Prepare-se. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, que o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, acredite. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Você ainda está vivo. Sobrevivi. 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 Então, irmãos, a gente precisa de aprender. E aprender com quem? Aprender com a palavra, irmão. Aprender com a palavra, porque senão a gente vai estar perdido. Enquanto a gente estiver querendo aprender com pessoas não são confiáveis, irmão. Ninguém. É para você acreditar aqui no que eu estou falando da palavra. Não no que eu acho, nem no que eu penso, não nas regras que eu criei, mas naquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. E como que eu vou saber disso se eu não leio, se eu não busco? Então Jesus deixou muito claro, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Mas nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Aí você investe na sua empresa, você investe em tudo que vai ficar por aqui, mas você não investe na sua eternidade. Você não se prepara para morrer. Aí, meu irmão, aí você vai viver no desespero aqui e no desespero na eternidade. Perdido para sempre. Apesar de viver durante sua vida dentro de uma igreja, de um templo religioso. Mas não aprendeu nada na palavra. Última música de agora. Você que está abatido com a solidão, sofrendo sozinho, jogado no chão, e para seus problemas não encontrou saída. Talvez você no seu quarto reclama e chora, fala em deixar todo mundo ir embora, e pensa até em tirar a própria vida. Eu vou te falar de um amigo fiel, verdadeiro, que resolve os problemas, não fala em dinheiro. É somente nele você confiar. Entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor, com ele você será um vencedor.
e viverás para sempre em paz. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e quando do outro lado chegar, verás que os problemas ficaram para trás. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o outro lado. É quando a gente partir dessa, irmão. Você está preparado para partir? Aqui não, aqui é aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Talvez você está numa ilha ou num deserto, sofrendo sozinho, sem ninguém por perto. Pra você a vida não tem mais sentido. Perdeu a esperança de tudo e tá desanimado, e cabisbaixo, sofrendo calado, e constantemente está oprimido. Eu vou te falar de um amigo fiel, verdadeiro, que resolve os problemas, não fala em dinheiro. É somente nele você confiar. Entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, com ele você será um vencedor, e viverás para sempre em paz. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e quando do outro lado chegar, verás que os problemas ficaram para trás. Entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, com ele você será um vencedor, e viverás para sempre em paz. E se passares pelo fogo, não te queimarás, e quando do outro lado chegar, verás que os problemas ficaram para trás. Jesus nos deixa isso tão claro na Bíblia. Ele conta ali a parábola do rico e o Lázaro. E, gente, morreu o rico e morreu o Lázaro, que era mendigo, mas era servo de Deus. Chegaram do outro lado. Gente, é real para todo mundo. Não sei porque esse assunto assusta tantas pessoas. As pessoas têm pavor de falar disso. Irmãos, eu estou ansioso, vai chegar a minha hora, não vou apressar, não. Mas quem tem certeza que esse evangelho que prega é verdadeiro, está ansioso para chegar lá do outro lado, porque lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós seremos revestidos da imortalidade, não vamos morrer mais. Seremos revestidos da incorruptibilidade. Quem não quer isso, irmãos? Eu estou ansioso querendo isso. Na hora certa eu quero isso na minha vida. Estou esperando, estou me preparando para isso. Então por que ter tanto pavor desse assunto? Por que até repreender? Diz que é crente, está repreendendo. Está preparado, não, irmão? Aí, Jesus sabia de que jeito que ele ia morrer. Jesus sabia de tudo, que ele é onisciente, ele é o próprio Deus. Aí quando foi chegando esse momento, Jesus orou, teve que enfrentar sozinho, ninguém vai poder te ajudar, você tem que estar preparado para enfrentar esse momento, que ninguém vai poder te ajudar. Isso aí foi o que nós aprendemos no texto com Jesus, que todos aqueles que foram orar com ele não dormiram. Você tem que aprender a não depender de homens, de pessoas, por melhores que elas sejam. Você chega aqui e me pede para orar por você, e aí eu esqueço de orar. Eu durmo, como os apóstolos dormiam. Porque esse momento é seu particular. Aí depois você chega aqui, fala com a amiga assim, olha, obrigado pelas suas orações, você orou e Deus fez um milagre na minha vida. Às vezes eu fico até envergonhado, irmãos, que eu não orei.
orei aqui com você, mas depois eu esqueci, porque esse momento é seu particular com Deus. Aí você pensa que Deus ouviu a minha oração, ele ouviu, foi a sua oração. É a sua oração que Deus ouve, não é a minha. É um momento particular. Aí Jesus ali suou até gotas de sangue, não por medo da morte, mas porque ele ia levar sobre ele todos os nossos pecados. E ali ele ia ter um período de trevas, de escuridão, quando ele assumisse a minha, a sua, a nossa culpa. Então, Jesus se angustiou por isso, que eu, santo, receberia toda a nossa carga de pecado. Durante 3 dias ficaria na sepultura, no terceiro dia ressuscitaria. Mas imagina bem, ele sabia que ele ia ficar nessa situação até a ressurreição. Assumiria toda a nossa dívida de pecado. Pagaria nossa dívida. Então, por essa razão, irmão, não foi medo da morte, foi a angústia de ficar na escuridão. Perdido no nosso lugar por 3 dias, mas ele disse assim, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Então ele já tinha falado, em 3 dias eu tomo a vida de volta. Eu morrer em nosso lugar, nós não temos como morrer no lugar do outro, e nós não temos como ressuscitar sozinho de novo. Mas ele, o próprio Deus, ele deu a vida e tornou a tomar. Ele se colocou no cativeiro, pagando o nosso resgate, mas ele saiu de lá de novo, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, vamos para a palavra de Deus. Você está preparado para morrer, irmão? Para não se prepara. Porque na hora que você menos pensar, chega de surpresa, tá? A gente não sabe que dia. Jesus sabia. Mas eu e você não sabemos. Mas é uma realidade que ninguém vai poder fugir. Ninguém. E aquele que só pensa nas coisas deste mundo e não se prepara, Jesus diz que ele é louco. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem será? A pessoa confiou aqui na terra e ele disse, olha, estou com um problema sério, um problema que todos nós gostaríamos de ter. As minhas fazendas produziu muito, meus celeiros não vai caber a colheita. O que eu vou fazer? Vou mandar aumentar os celeiros, quebrar os celeiros pequenos, construir novos celeiros, vou colocar toda a minha colheita e aí eu vou dizer para minha alma, come, bebe, arregala-te, tem depósito para muitos anos. Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para que será? Se prepara tanto para viver e não se prepara para morrer. É assim que é as coisas. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Os loucos vivem como se nunca fosse morrer. Quando a gente fala nesse assunto para a pessoa aprender, ainda fica brava ainda. Diz que é crente. Simplesmente membro de igreja, não tem certeza da sua salvação. Não está preparado. Não confia em Jesus. Não acredita que o mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corrupto se revestirá da imortalidade. Quer continuar aqui na corrupção? Então Jesus disse ser um louco. Tudo vai ficar aqui, irmão. Ninguém tem nada. Vamos para o nosso texto. Não é esse o nosso texto. Aí quando a Bíblia, quando eu falo sempre que a Bíblia foi escrita, ela está falando desse louco, está falando de um louco lá do mundão? Não, irmãos. O louco que está dentro da igreja. A Bíblia não foi escrita, o Antigo Testamento não foi escrito para romanos, para gregos, para italianos, para brasileiros. Não, o Antigo Testamento foi escrito para os israelitas. Aí os israelitas não obedeceram e Jesus veio através deles e eles rejeitaram Jesus. Agora vão receber o anticristo, o próprio demônio encarnado. O anticristo é o Satanás encarnado. Do jeito que Jesus se fez carne, Deus se fez carne, Satanás se fará carne na pessoa do anticristo. E eles vão recebê-lo, eles em parte, né? Como sendo o Messias verdadeiro, porque esse vai vir libertar eles da escravidão terrena. Esse homem será o governante do mundo inteiro. Então aí é o tipo de Messias que eles esperam desde o início,
um libertador aqui na terra. Então eles vão estar por cima da carne seca durante os 7 anos através do anticristo, né? O que fala na Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento para os israelitas e hoje serve para nós, porque nós agora não é mais uma nação, agora é um povo, agora é a família de Deus, agora é o corpo de Cristo. Então, a palavra de Deus foi escrita agora para nós, que dizemos que somos cristãos. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Não é ser da religião A ou B. É pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, sentir como Cristo sentiu. Por isso que o apóstolo Paulo diz que de sorte que agem em vocês os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E eu tenho me aniquilado? Montana, seja bem-vinda. Aniquilou-se a si mesmo, se fazendo servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Não, nós estamos começando o estudo agora, irmão. Até a morte de cruz. E aí vem a recompensa, irmão. Quem se humilha será exaltado. Quem a si mesmo se exalta será humilhado. Então não tem ninguém melhor do que o outro. Então, a Bíblia foi escrita, agora o Novo Testamento foi escrito para nós, mas o Antigo também é para nós agora, porque nós fazemos parte, nós somos agora o povo de Deus. Então esses loucos que falam aqui, irmão, esse louco que falou essas palavras que Jesus falou na parábola, não é lá do mundão, não. Aí quando a Bíblia fala assim, você pensa logo no cara que zomba de Deus lá fora. Esses que nunca entregaram suas vidas para Jesus. Não, irmãos, é esses que estão dentro da igreja. Dentro do sistema, né? Dentro do sistema religioso e que dizem que fazem parte da igreja, são loucos. Só pensa nesse mundo. Vou aumentar meu celeiro e dizer, descansa minha alma, come, bebe, arregala-te. Aí, irmão, tá tudo preparado para viver e a morte bate na porta. E aí fica tudo aí. Pensa que tem tanta coisa. Não, tudo de Deus. Vamos para o nosso texto, então. Preparado para morrer. Você está? Eu estou. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Porque eu conheço a palavra de Deus e acredito nela. Aí eu creio em Jesus Cristo como meu único, gente. Presta atenção nesses detalhes. Único e suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de corte de cabelo, não precisa de roupa assim assado. Isso aqui é só casca. Isso aqui é só para ser exemplo para os outros. Para não provocar escândalo nos outros. Mas eu creio, eu acredito em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não precisa mais nada. Aí, o que ele fala comigo, eu acredito. Então vamos ver o que ele fala aqui. Jesus fala. Aí quando você acredita, você está preparado para morrer. Vamos ver esse texto aqui. Mateus 25, de 1 a 3. Abre aí sua Bíblia. Acordou atrasado, né, Matando? Mas chegou a tempo. Nós estamos começando agora o estudo. Eu também comecei, era mais de 5 horas, né? Então, não é tarde não. A irmã está viva ainda, né? A tarde é depois que a gente morrer. Depois que a gente morrer, segue-se o juízo, não tem mais como. Aí não, defunto não acredita em mais nada e acabou. Não tem mais voz ativa, né? Vamos lá? Abriu sua Bíblia aí, Mateus 25, de 1 a 3. Vamos ler o texto e depois vamos estar falando sobre o texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas.
reserva, né? Com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram é cochilar, tá, gente? Dormiram. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Acabou o azeite. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram e com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Azeite, candeia, para a gente entender. Mas se a gente que é roceiro como eu, a linguagem bíblica é agrícola, um roceiro que nem eu e mais antigo, através do Espírito Santo de Deus, tem mais facilidade para entender, e a gente precisa repassar o que a gente entendeu. Não basta entender e guardar para mim e deixar os outros morrendo e ficar tranquilo. As pessoas novas que passam por aqui, vê esse vídeo, vem na live, às vezes vai ler e não vai conseguir compreender muito bem. O que é uma candeia? Uma lamparina. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Nesse tempo de Jesus era chamada candeia. Tem algumas nos museus, se vocês forem no museu, vocês vão achar uma lamparina. Ela tem um pavio. E qual era o combustível para dar fogo, para manter o fogo aceso? Azeite de oliva. Esse azeite que a gente compra caro aí, nem aguenta comprar para comer. Era a base da economia de Israel. O azeite servia para muitas coisas. O azeite servia para comer, temperar comida. O azeite servia para fritar, parece que eles usavam poucas frituras. E o azeite era usado nas lâmpadas, não existia luz elétrica, não existia nada. Então no deserto, enquanto o povo estava no deserto, Deus alumiava o arraial dos israelitas, de mais de 3 milhões de pessoas, com uma coluna de fogo à noite. E durante o dia a coluna, o próprio Deus, naquela coluna, se transformava numa coluna de nuvem e fazia sombra para o povo. Mas depois eles entraram na terra prometida, atravessaram o Jordão. Nenhum daqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos na idade de guerra entrou, a não ser Josué e Caleb. Duvidaram de Deus, murmuraram, morreram todos no deserto, 40 anos. Em 40 anos todos eles morreram, os mais velhos, que não acreditaram. Pai do seu, irmã Catarina. E agora entraram na terra prometida. E talvez esse sucesso tivesse trazido esse costume lá do Egito, né? Na antiguidade eles usavam a lamparina. Aí agora lá não precisava mais da coluna de fogo e nem da coluna de nuvem. Então Deus manteve o maná, a coluna de nuvem e a coluna de fogo até a travessia do Jordão. Atravessaram o Jordão, Deus manteve o maná caindo por mais quase um ano. Até chegar a primeira colheita. Agora eles derrotaram Jericó, os caldeus, derrotaram Ai, e agora as terras tomaram posse das terras e agora eles podiam plantar.
Agora eles plantaram seus olivais, agora eles plantaram suas vinhas. E aí agora eles podiam colher o seu azeite. E agora quando fizeram a primeira colheita, no dia que eles fizeram a primeira colheita, o maná cessou. O maná caiu lá em Canaã. Até a primeira colheita. Quando encerrou, fizeram a primeira colheita, no outro dia parou de cair o maná, nunca mais caiu. Agora vocês têm terra para plantar. Tem gente que fica esperando cair do céu. Não se prepara não. Não junta um dinheirinho na poupança para na hora do aperto. Vai pro bar, bebe tudo em cachaça, bebe tudo em cerveja. Vai para as baladas, gasta tudo lá e nunca prepara um dinheiro para comprar um lote, para comprar uma casa, para ter uma velhice mais tranquila. E quando chega na velhice, tem que viver de auxílio de um satanista lá na presidência da República. Mas ele não pensou nisso antes. Ele não pensou que ia ficar velho, talvez. Não se preparou para a velhice. Tem que ter pelo menos uma casinha para morar, irmão. A pessoa é muito triste, tá? Pessoa com final da vida pagando aluguel. Por que jogou tudo fora? Por que não guardou um pouco? Por que não se preparou? Porque ele não sabe se vai ficar velho, mas a gente precisa ter prudência, né? Isso aí não é ganância, é prudência. Ganância é uma coisa, prudência é outra. A pessoa aí tá velho, aí tá pagando agora aluguel, aí corta o auxílio, aí não se... Mas quanto jogou fora durante a vida, irmãos? Então, não mexendo nesse assunto, isso aí é bastante complicado, né? Também traz muito ensinamento. Mas agora só estou explicando isso aqui por conta da candeia. Agora eles não precisavam mais, agora tinham azeite. O azeite servia para tudo, era a base da economia de Israel. A uva também era a base da economia. A uva e a vinha, né? A uva que era a vinha e os olivais. Tem lá até hoje. Tinha também a tâmara, né? Que era muito valiosa. E agora Jesus conta essa parábola aqui, baseado lá nessas candeias. Hoje nós temos luz elétrica. Eu já vivi na época do lampião a gás, agora chegamos à energia elétrica. Então a gente, quem é da atualidade, não conhece esses fatos. E Jesus vai dar uma comparação aqui. O que é o reino de Deus, irmãos? É Deus sendo o rei e nós sendo súditos. Tá frio, é? Aqui melhorou um bocado aqui em Guarapari. Mas eu vou para Minas, o frio vai estar bravo lá. Aí ele vai contar, então o reino dos céus será semelhante, parecido. É para a gente entender. Há 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. De que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando da igreja, está falando do reino dos céus. Nós, a igreja, somos a noiva do Cordeiro. É uma alusão para a gente entender. 5 eram loucas. Aonde estão essas 5 prudentes? Dentro do sistema religioso. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Está preparado para morrer. Está preparado para encontrar com Jesus. Quem são as 5 loucas? É lá no mundão? Não, está dentro da igreja. 5 loucas. 5, a metade. A metade falando o que Deus não falou, profetizando o que Deus não profetizou, aumentando a palavra de Deus, diminuindo a palavra de Deus. Fazendo o que Deus não mandou, agindo como Deus não orientou. A lâmpada está vermelha no painel, que é a palavra de Deus, para não fazer e está fazendo. A lâmpada amarela acendeu, presta atenção, não presta atenção, continua no erro. Estão todos dentro da igreja. Essa é uma ilustração para a gente entender. Ah, está falando com o budista. Não, irmão, o budista não é a igreja. A igreja ela é constituída daqueles que creem em Cristo. Creem em Cristo.
Então, todo aquele que crê em Cristo faz parte da igreja. Quem não crê em Cristo, quem crê em Buda, não faz parte da igreja. Quem crê em Maomé não faz parte da igreja. É outra coisa. Não é para eles que a Bíblia está falando. Portanto, eles não usam essa Bíblia que nós usamos, porque isso não é para eles. A Bíblia é a carta para a igreja, aqueles que creem, são crentes, que acreditam em Jesus, mas não confiam em Jesus. A igreja, juntando todo o sistema, é composta daqueles que acreditam que Jesus morreu, acredita que Jesus é o Messias, acredita que Jesus ressuscitou, mas não confiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, acredita em tudo. Isso aí faz parte do sistema religioso cristão, chamado cristãos. E aí se divide em várias denominações. Agora, os salvos são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, acreditam na sua salvação, acreditam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não precisa de corte de cabelo, não precisa de comer ou deixar de comer alguma coisa. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente. Não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez por mim na cruz. A minha salvação é pura e simplesmente pelo que Cristo fez. Ele morreu por mim no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. E agora eu tenho certeza da minha salvação. Não porque eu acho que eu sou melhor do que o outro, mas pelo contrário. É exatamente pelo contrário, porque eu acho que eu dependo 100% de Jesus e nada que eu fizer seria capaz de me dar credibilidade para ser salvo. Portanto, pela fé sois salvos, por meio da graça. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2, 8 e 9. E isso não vem de vós, não vem do que você faz. Mas isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. E não vem das obras, daquilo que eu faço, por quê? Para que ninguém se glorie. Porque não precisa gloriar que você faz, no que você faz. Porque somos feituras suas para as boas obras. Somos criados por Deus para ser bons. Então, bondade não me dá direito à salvação. Nada que eu faça me dá direito à salvação. É pela fé, pela certeza. Fé é certeza. E se eu não tenho certeza, então eu não sou salvo. Não estou preparado, não aprendi na palavra. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu acredito nele. É ele que falou. Ele disse, eu te dou a vida eterna e ninguém te arranca da minha mão e eu estou firme. Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Não teve, não terá. Tem. Começou, já está certo. E qual é a regra? Confiar nele. Crer nele é confiar nele. Não é só acreditar que ele morreu, ressuscitou, que ele é o Messias, não é. Se entregar a ele e dizer aqui, ó Senhor, eu aceito o sacrifício do Senhor. Os outros são loucos, irmãos. Porque os outros estão querendo se salvar. Estão lá fora? Não, estão dentro do sistema religioso. Estão achando que vão se salvar pelo que faz. Não. Cláudia, bom dia. Seja bem-vinda. Então, irmãos, são 50%. Como fala aqui, 5 delas eram prudentes. Providenciaram o azeite. Quem vai providenciar o azeite sou eu, irmãos. Como que eu vou providenciar o azeite? Aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Então as minhas atitudes para que vai me levar a Cristo. Mas o resto é ele que vai fazer, é eu que escolho. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que azeite? Unção.
que é azeite? Jesus, é o Espírito Santo. As loucas não abriram o seu coração. Não são totalmente dependentes de Jesus. Não são dirigidas por Ele. Faz o que acha que está certo. As prudentes abrem o coração e falam, Jesus, entra. Cuida da minha vida. Me direciona. Entra no barco. Toma direção. Aí vem as tempestades, mas Jesus está no barco. Esse barco chamado vida. Aí Jesus acalma as tempestades. Porque Ele está na direção. Mas se eu estiver na direção, as tempestades vão ser intransponíveis. Vão ser invencíveis. Porque Ele é o dono de tudo. Aí, irmãos, as tempestades vão acontecer? Vão. Mas elas vão... Eu vou naufragar? Não. Se eu estiver na direção do barco. Mas se eu não tivesse, sou eu que estou dirigindo, eu sou um louco. Como que eu não tenho carteira de motorista e tenho um motorista habilitado que sabe, eu não sei dirigir, nós vamos sair no carro e eu falo com ele, olha, aí eu pego, eu mesmo vou dirigir. Eu vou dirigir o carro. Não tem um motorista capacitado para dirigir? Então coloca ele. O meu irmão já sofreu 4 acidentes. Aí quando eu estou com ele no carro, ele só fala comigo, ó, leva o carro. Porque andar com ele é um desespero, porque ele não sabe dirigir. Então, irmãos, nós também somos um desespero, nós não sabemos dirigir vida, nós não entendemos de vida. E aí uma pessoa liderando uma casa sem Jesus, ele é um desespero, ele só faz besteira. Mas quando coloca Jesus na direção, tudo... Aí eu não sou mais um louco. Então as loucas tomando suas lâmpadas não levaram azeite, irmão. Como que está a sua fé? A sua certeza, a sua segurança? Isso é o azeite. Tem fé de sobra? Tem segurança de sobra ou está inseguro? Está ansioso? Está preocupado? Confie em Jesus. Você já colocou ele para dentro? Se não colocou, coloca. Se colocou, coloca ele na direção. Não fica dirigindo. Você não sabe o que está atrás da próxima curva da estrada, mas ele sabe. Deixa eu dirigir. Aí você será prudente. Mais a meia, não é? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Preparado, irmão. Como que você anda com o seu carro? Você é prudente ou imprudente? Você pega uma autoestrada aí com seu carro na reserva? Ou você enche o tanque? Eu tinha alguns pedidos de oração, irmãos. Tudo que eu pedi a Deus, eu nem crente era. Tudo que eu sonhei, Deus realizou. Primeira coisa, eu tinha sonho de ter um carro. Todo mundo tem, né? Todo brasileiro tem sonho de ter um carro. Mas o meu sonho é de ter um carro bom. Por quê? Porque eu vi lá na roça as pessoas lá da roça com aqueles carros pingando os pedaços. E aí o carro morria, acabava a gasolina. Aí tinha que sair com 1 litro, de 2 litros, caçando gasolina emprestado, o carro ficava lá, então aquilo era um desespero. O carro pingando os pedaços, acidente de vez em quando. Aí eu sonhava em ter um carro, mas eu sempre, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, e Deus conhece os nossos sonhos, eu falava, meus sonhos, eu quero ter um carro, mas não desse jeito. O dia que o Senhor me der um carro, que eu tiver um carro, né, que eu não conhecia a Deus, no dia que eu tiver um carro, eu quero ter um carro com o tanque cheio, para eu não precisar sair pedindo um golinho de gasolina emprestado nesse desespero e nem com um carro velho pingando os pedaços. Aí, irmão, chegou o tempo de eu ter o carro. Já estou no meu 4º carro. O primeiro era um carro bom. O segundo também um carro bom, lataria, motor. O terceiro foi um carro zero. Aí não gostei de ter carro zero,
Que a única vantagem de ter um carro zero é que ninguém nunca sentou no banco dele, você é o primeiro. Mas eu comprei um carro zero na época por 29 mil, rodei 14 mil quilômetros nele e vendi por 22.500. Então foi o carro que mais me deu prejuízo, o carro zero. Se tirou ele de dentro da loja, ele já perde muito valor. Aí depois eu comprei um muito melhor, 40 mil quilômetros, 39 mil quilômetros rodado, top de linha. Tenho ele até hoje. E se eu for vender ele, eu ainda já tenho vários anos que eu tenho ele, com 60 mil quilômetros rodado. Tanque fica cheio direto, documento tudo pago. E então aquilo que você sonha, Deus te dá. Não é aquilo que você fica ansioso. Então, você tem que ter de sobra. Tem que sair com o tanque cheio. Aí você é crente, está sobrando fé aí, confiança, certeza, conhecimento da palavra de Deus. Você está cheio do Espírito Santo, é isso aí. Ou você está cheio de blá blá blá. Você diz que está cheio do Espírito Santo, mas tem medo de morrer. Então você está totalmente vazio. Você não está preparado como as virgens prudentes. Você diz que é, mas não é. Denorex. Porque o que vai fazer de você um servo de Deus autêntico, verdadeiro, é a sua certeza, a sua segurança, a sua fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu sei que é verdade. Vai acontecer. Então, sua candeia está cheia, na hora que você cair receber um diagnóstico do médico que você tem um câncer, que você tem qualquer coisa, é que você vai saber se você está cheio ou está vazio. Aquele que está vazio é que recebe um diagnóstico de morte do médico, entra em desespero, entra em parafuso. Ué, mas não era tanto blá blá blá? Não era tanto falatina de língua e tanta pulação e blá 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 e oba oba, e agora recebeu um diagnóstico e murchou? A caneta vazia, era só retórica? Então, irmãos, é complicado. Tem que estar cheio do Espírito. Então, o que Jesus falou? Como que eu posso me encher do Espírito? Me esvaziando do mundo. Eu preciso me esvaziar da mentira. Abandona a mentira e fala cada um a verdade com o seu irmão. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não devolva o mal por mal. Se for possível, se depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Cheio. Aí você se esvazia do orgulho, da prepotência, da arrogância, da maledicência, e aí Deus te enche do Espírito. Mas não dá para dois corpos habitar no mesmo lugar. Aí você não está cheio. Aí você não tem reserva. Aí quando vem a luta, a dificuldade, o que Jesus falou com os apóstolos quando ele veio? Eles desesperados, que eles estavam ali aprendendo, como nós aqui. E agora a tempestade pega o barco a ponto de afundar. E eles desesperados, e agora diz: Senhor, não se te dá que morramos? Não se incomoda? Está aí dormindo? Levanta, vem ajudar. Jesus levanta, dá uma espreguiçada e diz: por que estáis tão desesperados, homens de pouca fé? E Jesus fala com o mar, fala com o vento. E aí tudo acalma. Eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, esse é Jesus. Ele era, ele é e ele sempre será o mesmo. Quem muda somos nós, ele não. Então, se a tempestade está no seu barco, é porque você está na direção. Entrega a direção para ele, que talvez nem tempestade venha.
Mas se a tempestade vier, como está vindo aí que eu falei no início da live, você tem que ter azeite de sobra. Você tem que ter fé. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus de sobra, porque senão você vai apoiar em quê? Vai afundar. Vai aceitar o carimbo da besta. Que não foi carimbado por Jesus ainda, não foi selado. Não deixou Jesus cuidar da sua vida, não entregou a sua vida para ele, por isso está preocupado com morte. Aí, irmãos, estão ali, aquelas já estão preparadas, com as suas lâmpadas, com azeite. Olha, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, levaram reserva, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram e todas adormeceram, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Nós estamos dormindo ou estamos acordados? É a igreja, irmãos. Está falando aqui da igreja. É a profecia. Você está buscando o conhecimento da palavra de Deus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Ou você está aí preocupado com arroz, feijão, fama, dinheiro? Não dá para um preparar para o outro, cada um por si. A fé não dá para pegar emprestado com ninguém. Por essa razão eu sempre falo aqui, aprenda a orar, aprenda a confiar, porque a minha fé não serve para você. Ela é pessoal e intransferível. Você tem que, eu estou aqui levando você a não ser dependente da minha fé, mas você adquirir a sua fé na palavra de Deus, no lugar certo, buscar alimento para sua alma no lugar certo, não nos lugares errados. Qual é o meu objetivo aqui? Incentivar você a ler a palavra de Deus, apanhar um compromisso de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, que se revela na palavra de Deus e não em templos religiosos. Ah, eu vou lá na igreja encontrar com Deus. Não, você vai encontrar com Ele na palavra. Porque lá, muitas vezes, você vai encontrar com os falsos profetas. O lugar de encontrar com Deus é na palavra. O lugar de conhecer Deus é na palavra. Você vai conhecer o Deus Criador no Antigo Testamento, se revelando na palavra. Aí você conhece o Deus Criador, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pede de mim, o que ele diz para não fazer. Ele se revela na salsa ardente, que não sumia, se revela na coluna de nuvem, na coluna de fogo. Ele se revela no Mar Vermelho, ele se revela nas pragas no Egito, mostrando quem ele é, o Todo-Poderoso. Ele se revela como Deus justo, Criador, mas protetor. Todo-Poderoso no Antigo Testamento. Aí você conhece ele lá. E se apresenta para você na palavra. Aí você entra no... Aí lá ele promete, vira em carne e osso. Lá em Isaías 53 é a profecia mais completa. Mostrando quem ele era. Os judeus, quando Jesus se manifestou, eles parecem que esqueceram da profecia de Isaías. Esperavam um rei terreno e era um rei espiritual, um libertador espiritual. Aí agora ele fala que vai vir e ele cumpre. Ele fala que vai vir da semente de Davi, da linhagem de Davi, e vem da linhagem de Davi. E agora